Muito boa noite, queridos amigos, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Estamos aqui para continuarmos a nossa caminhada pelos fundamentos da fé cristã. Agora, o volume 2, para quem está aqui no YouTube, esse é o primeiro volume que nós estamos falando dele, né? Mas as verdades contidas aqui também estavam presentes de maneira um pouco menos aprofundada no volume 1, ok? Então nós estamos aí propondo falar um pouco da palavra de Deus para todos vocês. Eu quero dizer de novo aqui, assumir a minha fé, né? E dizer que não existe nenhum tipo de contradição entre a parte da minha profissão como professor de filosofia, inclusive, e pastor. Eu sou pastor. Eu acho que Deus está muito além dessas coisas. A gente que fica criando nichos, né, no nosso viver. E eu vou dizer de novo, para mim, honestamente, a fé é algo imprescindível para o ser humano, né? A gente nasceu com essa possibilidade sempre de crer, né? E hoje a gente vai falar da lição 2. A gente começou falando de Deus e agora nós continuaremos falando de Deus. Deus, parte 2, olha só. Então a gente tem uma leitura e a gente tem ou indicação ou leitura no próprio corpo do livro, né? Vem algumas leituras aqui para a gente falar delas ou apresentá-las como sugestão para vocês lerem em casa. Lembrar de novo que o interesse aqui, o objetivo aqui é falar da palavra de Deus. A gente fala de tanta coisa nessa vida que a gente quer simplesmente falar da palavra de Deus. Aqui não tem ninguém tentando convencer ninguém de religiosidade, de religião, nada disso. Falar de Deus. Existe um livro, que é a Bíblia, que fala de Deus. É isso que a gente quer fazer aqui, ok? Vamos falar do tema. O tema do volume 2, lição 2, é Deus, parte 2. Olha que legal, 2, 2, 2. E aqui o título é Deus Filho. A primeira lição foi Deus Pai, agora é Deus Filho. E tem aqui os tópicos para a gente ler a respeito de Deus Filho. O pastor que dá a vida pelas ovelhas, o próprio Deus encarnado, parte 2. Então, é isso que nós vamos falar aqui nessa parte 2 do Fundamentos da Fé Cristã. Na lição passada, vimos acerca de Deus Pai, na parábola do Pai amoroso de Lucas 15. Nesta, veremos a parábola do bom pastor, que deixou 99 ovelhas e foi em busca da que se perdeu. Esse pastor representa Deus Filho, vindo em busca do homem. Em Lucas 15, de 3 a 4, lemos: Então lhes propôs Jesus outra parábola, aliás, esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Enfatiza essa parábola como o Pai amoroso enfatiza o amor do Deus triuno pelo homem que criou, o qual se perdeu por meio da queda e do pecado. O pastor simboliza o Senhor Jesus, que veio à terra em busca do homem, e a ovelha representa o pecador perdido e distante de Deus e de seu rebanho, que é a igreja. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Em João 10, versículos 10 e 11, o Senhor Jesus afirma: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nesses dois versículos, temos a palavra vida 2 vezes. Em grego, porém, são 2 vocábulos distintos. O termo vida no versículo 10 em grego é zoé, que representa a vida divina. A vida que o Senhor quer trabalhar, quer que tenhamos em abundância, é a vida divina, eterna e incriada de Deus. Essa é a vida que recebemos quando cremos nele. E o recebemos. Já no versículo 11, o termo grego para vida é psique, que indica a vida da alma, a vida humana. Essa foi a vida que o Senhor deu por nós. O fato de ter deixado os altos céus, assumido a forma de homem,
ter vivido na terra por cerca de 33 anos e meio, ter sofrido nas mãos dos homens, ter sido condenado injustamente e ter sido crucificado e ter morrido pelos pecadores, tudo isso, sem dúvida, é dar a vida pelas ovelhas. O Senhor não deu apenas a vida biológica ao morrer, mas deu a vida psicológica, emocional e humana, com todos os sentimentos. O que isso implica? O Senhor negou a si mesmo para realizar essa maravilhosa redenção por nós. Ele não hesitou nem recuou, mas indo aonde estávamos nós, pecadores, nos resgatou. Que amor! Em Lucas 15:5, o Senhor continua: achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, após ter se perdido. A ovelha estava com medo e cansada de vaguear. Por isso, o Senhor não apenas a fez andar de volta ao rebanho, mas tomou-a nos braços e carregou-a sobre os seus ombros. Assim também o Senhor, ao nos encontrar, não impõe sobre nós nenhuma exigência, mas simplesmente nos põe nos ombros e nos carrega. Ó Senhor Jesus! Por isso o escritor de Hebreus afirma que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha. Isso está em Hebreus 12, versículo 2. Em Lucas 15, 6, 7, o Senhor conclui a parábola do bom pastor dizendo: indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Salvação é sinônimo de alegria. Por ter sido, não apenas o pecador se alegra por ter sido achado e salvo, mas Deus se alegra e até os anjos do céu se alegram quando ocorre a salvação. Ainda que seja de uma só pessoa. Maravilhoso isso, né? O próprio Deus encarnado. Para que o homem pudesse ser resgatado e salvo, foi necessário um processo pelo qual Deus passou. Ao encarnar-se, viver na terra, ir à cruz e morrer. João 1, versículo 1 e 14 diz: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E no 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O próprio Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, a fim de cumprir sua obra redentora. Uma vez que o homem pecou e deveria morrer, Deus mesmo tornou-se um homem, porém sem pecado, a fim de ser nosso substituto na cruz. Eu vou ler o versículo de João 1:1 de novo, né? Ficou meio confuso, vou ler de novo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá bom? A encarnação foi um fato maravilhoso no universo. Mateus 1,18 diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E Lucas 1,35 diz: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, e te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Uma semente divina foi posta no ventre de Maria, e ela concebeu o Senhor Jesus. O Deus grandioso, Criador do céu e da terra, sujeitou-se a permanecer no ventre de uma mulher por 9 meses, nascer e viver como filho de um carpinteiro numa situação humilde, a fim de nos salvar. Que amor maravilhoso! O próprio Deus encarnado, parte 2. Em João 1,18, o apóstolo João escreve: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus Pai é invisível e inatingível, e ninguém jamais o viu. Porém, ele se revelou quando veio na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo afirma em Colossenses 1,15: este, o Filho, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Ter Deus é ter salvação, não apenas a salvação eterna do pecado, mas até mesmo dia a dia, momento após momento, diariamente precisamos ser salvos de inúmeros perigos, dificuldades e problemas. Se formos honestos, teremos de reconhecer que Deus tem sido nossa salvação nesses aspectos. Quantas e quantas vezes não desfrutamos sua salvação, até mesmo em pequenas coisas, como uma queda ou acidente doméstico. Sempre que olhamos para trás em nossa vida, vemos como a providência divina cuidou de tantas situações em que poderíamos ter morrido ou ser gravemente feridos. Mas fomos salvos. Deus foi nossa salvação. Como filhos de Deus, precisamos sempre reconhecer isso, adorá-lo e demonstrar-lhe nossa gratidão. Uma vez encarnado, o Senhor Jesus nunca fez algo de si mesmo. Nunca fez sua própria obra. Não falou suas próprias palavras. Não fez nada de vontade própria. Nem buscou a sua própria glória. A vida do Deus Filho à Terra, a vinda do Deus Filho à Terra, foi a vinda do Deus Pai. Pois o Filho e o Pai são um só. Por isso, em João 10:30, o Senhor Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Em 14:9 ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. E em 10:38b lemos: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Por esses e outros versículos podemos ver que o Senhor Jesus é o próprio Deus encarnado. Encarnação de novo, tá certo? Amém. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Para terminar, eu vou ler o que está aqui. Embora Deus seja misterioso e incompreensível, podemos plenamente experimentar seu amor e sua obra por nós. Amém. Boa noite. Espero que vocês tenham ganhado alguma coisa aqui. Deus os abençoe.